Aleluia. Está aberto. Que bom ter você aqui essa noite. Amém. Você está feliz de estar aqui? Amém. Amém? Querido, de fato, a nossa reunião e o nosso encontro, ele nasceu no coração de Deus. E a ideia do próprio Senhor. A palavra nos orienta a admoestarmos, de fato, nós orientarmos uns aos outros para que a gente não se ausente. Pode vir. Vem que eu estou vindo para cá, ó. Para a gente, de fato, incentivarmos uns aos outros a respeito de você congregar, amém? Então que bom que você está congregando, amém. Você já foi edificado? Amém. Se o culto acabasse agora, você foi para sua casa, como que você vai para casa? Você vai bem já ou não? Amém. É interessante pensar que o culto é aquilo que você oferece ao Senhor, amém? Amém? Eu sei que talvez por uma maneira errada, nós condicionamos esse nosso encontro a receber de Deus o combustível para a semana. Isso não é uma verdade. Não deveria ser assim. Porque a Bíblia diz que quando nós nos reunimos, nós estamos entregando o nosso culto ao Senhor. Amém? Então você imagina que o seu culto começou quando você acordou pela manhã. E aí eu queria fazer uma perguntinha para você. Se o meu dia tivesse sido igual ao seu dia, eu estaria apto ou não a ministrar aqui agora? Amém? Glória a Deus, e é exatamente essa consciência que nós temos que ter. A gente passa o tempo todo conversando com o pessoal. Nós precisamos entender que estamos ministrando ao Senhor, e a gente precisa ministrar daquilo que nós estamos cheios. Então, porque você tem relacionamento com o seu Deus, nós nos reunimos num culto como esse, e a Bíblia diz que uns têm salmo, outros têm hinos, outros têm cânticos. Então, assim, é exatamente esse o intuito. Quando nós nos reunimos, todos têm um coração grato, um coração cheio de honra, estão cheios de Deus para entregar ao Senhor o culto delas. Amém? Mas Deus é tão bom que você não aparece nunca para Ele, entregando o seu culto, e você sai de mãos vazias. Amém? Então, de fato, existe algo da parte do Senhor a ser ministrado ao meu e ao seu coração. Amém? Glória a Deus. Como você sabe, talvez percebeu e viu, hoje trata-se de uma noite especial. E a gente tem essa noite especial em todo culto. Amém? Todo culto é um culto especial. E o primeiro domingo do mês é o nosso culto de ceia. E é uma orientação bíblica mesmo, que nós fizéssemos isso até que Ele venha. E queridos, eu não sei você, mas eu acho que a gente não tem muito mais ceia pela frente aí não. Aleluia! Amém? Eu não sei se a gente tem muitas ceias pela frente aí não. Acho que está bem pertinho. E é interessante pensar assim, que cada ceia está mais perto dele vir. Amém! Glória a Deus, que alegria, que alegria. Então, a liturgia hoje ela está um pouco diferente. Em que sentido? Nós vamos ter hoje, dentro desse culto, pensávamos numa outra programação em que poderíamos fazer a prestação de contas a vocês como igreja, mas nós íamos ter que pegar talvez um sábado, um outro dia. Então nós decidimos, orando, nós entendemos que poderíamos fazer esse culto, e o culto vai acontecer, e dentro dele mesmo, a gente embute esse pedaço, esses minutos, para dar a vocês esse relatório do que a sua igreja está vivendo. Amém? É importante que você saiba o que a sua igreja está vivendo e fazendo. Amém? Glória a Deus. Queridos, quando nós pensamos acerca do que Deus nos deu, Deus dá alguma coisa ruim? Talvez por você não conhecer o caráter de Deus, você aprendeu erroneamente que Deus te dá doença, que Deus te dá problemas. E queridos, se você pensa assim, se você aprendeu assim, eu te convido a conhecer melhor as Escrituras. Eu te convido a estudar a palavra de Deus e compreender o caráter de Deus. A Bíblia diz que Jesus, enquanto esteve na terra, Ele desfazia as obras do diabo. E quando perguntaram para Jesus, mostra-nos o Pai, Jesus respondeu, quem vê a mim, vê o Pai. Então, se você quer conhecer o caráter de Deus, olhe para Jesus. E assim como Jesus é e se portou, é o caráter de Deus. Você está conhecendo o teu Pai. Amém. Mas quando nós pensamos nas coisas que Deus nos deu, existe dúvida que Deus te deu a salvação? Não. Então, quando nós pensamos o que Deus me deu, queridos, a gente poderia ficar um culto todo falando sobre o que Deus te deu. Mas vamos pincelar algumas coisas. Deus nos deu a salvação. A Bíblia diz que Deus nos deu paz. Amém?
Não foi isso que ele disse? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então ele diz, o mundo tem uma paz, e você pode até viver essa paz. A grande questão é que a paz que eu estou deixando para vocês, ela é maior do que essa do mundo. A do mundo talvez está condicionada às circunstâncias. Então se isso está caminhando bem, ufa, eu estou em paz. E quando isso não está caminhando bem? Eu me desespero. Então ele diz, opa, a minha paz não é assim. Ela independe das circunstâncias. Ela vem de dentro, ela não depende do externo. Então a Bíblia diz que ele deixou a nós também a alegria dele. Não foi isso que ele disse? Ele deu a nós a sua alegria. A Bíblia diz que o reino em que eu e você estamos inseridos hoje é um reino de alegria, querido. É por isso que eu não consigo entender um filho de Deus carrancudo. Eu não consigo entender um filho de Deus mal-humorado. Não dá, não bate. Você está aqui? Porque, poxa vida, para pensar, a Bíblia diz que quando os discípulos, Jesus aparecesse aos discípulos, eles teriam tomado de uma alegria que no mundo ninguém poderia tirar. Aí a Bíblia diz que quando você entrega a sua vida a Jesus, você é inserido, você é transportado do império das trevas e você é conduzido ao reino de alegria, justiça, paz e alegria. É o reino do Filho do seu amor. Então você hoje está em um reino de alegria, você é alegre. Às vezes precisa avisar o rosto, mas você é. E a sua alegria também não está pautada. Pastor Fábio acabou de falar sobre isso, querido. Pastor Fábio acabou de falar. Então a sua alegria não está pautada, tudo dando bem. A minha alegria é o Senhor. E o Senhor já pagou o preço, já está feito. Nós estamos aqui essa noite e o que nós estamos simbolizando é justamente de alguém que venceu. Você sabia que nesses primeiros domingos de ceia que nós temos, nós não estamos torcendo para que ele vença? Nós não estamos nos reunindo aqui essa noite todos juntos para dizer, vai Jesus, vai Jesus, vai Jesus, ele vai conseguir. Aí você vira para o seu irmão e diz, eu creio que hoje ele consegue, ele vai conseguir. Ninguém está aqui torcendo para que ele vença, ele já venceu. Ei, ele já venceu. Eu fiquei extremamente incomodado e eu me segurei muito esses dias. Isso prova que eu estou crescendo, amadurecendo. Porque eu vi uma pessoa na minha rede social, que ela estava orando, e ela estava orando tão bonitinho, mas uma das orações que ela fala, ela diz, Senhor, nunca nos deixe. E aquilo me incomodou, porque eu falei, por que você está pedindo para o Senhor não te deixar, se Ele mesmo disse que ainda que teu pai e tua mãe te deixem, Ele não te deixa. Então eu estou orando e pedindo para Deus uma coisa que Ele já fez. Qual é a lógica disso? Qual é o sentido disso? Quando tudo que eu preciso é crer, Ele disse que jamais me deixaria. Então onde quer que eu esteja, onde quer que eu vá, eu estou sentindo, eu arrepiei. Quem disse que é porque você se arrepia? É a convicção. Ele disse que estaria comigo. Está sentindo? Não, mas eu tenho certeza que Ele está aqui comigo. É sobre isso. Então é preciso conhecer o que Deus te deu e o que Deus não te deu. E a Bíblia diz que Ele não te deu doença. A Bíblia diz que Ele não te deu a miséria. A Bíblia diz que quando Ele morreu, Ele nos livrou do pecado. Ele nos livrou da miséria. A Bíblia diz em Isaías, certamente Cristo levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Não era um talvez, quem sabe, se Ele for com a tua cara, não, certamente. A cruz é real, tudo que a cruz garantiu é real, a minha, a você também. Então quando eu olho para a palavra eu sei, mas queridos, você pode talvez por falta de entendimento e conhecimento, ficar em dúvida do que Deus deu e não deu. Mas Timóteo escreve na carta dele, e ele diz, Deus não nos deu espírito de covardia. Em outras versões Deus está dizendo, a palavra está dizendo, Deus não nos deu o medo. Amém? O medo não veio de Deus. E se não vem de Deus, não permita que faça parte da tua vida. Deixa eu ler para você, está achando que é coisa da minha cabeça. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Covardia se traduz, entende o significado, ou a amplitude dessa palavra está como medo, timidez.
mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1,7. Então Timóteo está dizendo, para mim e para você, o medo não faz parte do que Deus deu a você. Pastor, e por que você está falando isso? Eu de verdade pensei, hoje pela manhã nós tivemos um culto, e pela manhã eu ministrei sobre a unidade. Eu quero te encorajar, assista ao culto da manhã. Amém? Deus está nos levando para um novo nível, e nada acontece em Deus de maneira dividida. Pelo contrário, o próprio Jesus diz que dividido você não subsiste. A tua casa, marido e mulher, se não concordam, vocês estão rumo ao fracasso. Na sua empresa, se vocês estão divididos, vocês estão rumo ao fracasso. Não sou eu que digo, é a palavra que diz. Toda casa dividida não subsiste, ela rui, ela cai. Mas eu preguei sobre isso de manhã, se quiser você vai lá. Agora à noite estou falando de medo. E eu tive essa nota, eu pensei que hoje à noite nós fôssemos falar sobre isso também. Mas eu não sei se o pessoal da noite está mais unido que o da manhã. Mas aí você se lascou, porque você está com mais medo. De alguma forma você está precisando melhorar alguma coisa aí. Pois é, quem veio de manhã e de noite, você precisa unir e parar de ter medo. Eu estou brincando, queridos, mas eu quero que você entenda o culto. E quando você está num lugar como esse, não é sobre um refletor, não é sobre retrovisores, é sobre um espelho. É colocando um espelho na sua frente e entendendo. Porque o diabo, querido, o diabo não tira férias. Você entende? Então assim, o diabo não tira férias. E ele não aparece a mim e a você como uma serpente velha. Você sabia? Se ele aparecesse a mim e a você como uma serpente velha, você saberia identificar. A grande questão é que ele vem de outras formas. E por isso talvez ele está conseguindo nos enredar. Você está aqui? Amém. Queridos, você precisa entender, o medo te paralisa, o medo te estagna, o medo te coloca em um lugar onde Deus não pode fazer por você. Pastor, não entendi. Pois é, Deus tem planos de paz e não de mal. A Bíblia diz que antes mesmo de você nascer já existia um propósito, já existia um propósito de Deus para a tua vida. Então você não é alguém que nasce e vamos ver se dá certo, não. Você nasce com o objetivo, com o destino de dar certo. A grande questão é que para que você dê certo é necessário seguir os passos. Amém? Não foi isso que Deus disse para Josué? Josué, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Uau, obrigado Senhor. Então eu vou ter sucesso. Ele diz, opa, peraí, tem a sua parte. Qual é? Medita na minha palavra de dia e de noite. Ei Josué, medita de dia e de noite, cuide para cumprir tudo que está escrito. Então, os teus planos serão bem-sucedidos. Então você terá sucesso. Então Deus fez a parte dele, Jesus fez a parte dele. E Ele deu a mim e a você todas as ferramentas para que a gente possa andar à altura do que a cruz conquistou para mim e para você. A grande questão é que quando eu não renovo a minha mente pela palavra, quando eu não me encho do que a cruz foi garantia para mim e para você, eu posso estar muito aquém, muito distante. E existem coisas que talvez Deus está dizendo a mim e a você, avança, vai, faz, mas porque você não vê o chão, porque você, mas pastor, se Deus disse, querido, tudo que você precisa é de uma palavra. Tudo que você precisa é de uma palavra. Tudo que você precisa é entender mesmo, Deus está comigo. Deixa eu ler alguns versículos para você. Nosso tempo hoje na palavra é reduzido e por isso eu estou correndo um pouco. Mas diz assim, Salmo 34:4, preste atenção. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Ele está falando que ele tinha temores. Ele não está falando que alguém que não tinha. Ele diz, eu tinha os meus medos, mas quando eu busquei ao Senhor, Ele me acolheu e me livrou de todos eles. Isaías 41:10 diz, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Salmo 56:3, quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Queridos, a Bíblia não é, você já pensou quão distante seria
para mim, para você, se nós lêssemos a Bíblia e só tivesse histórias de triunfo, de sucesso? Se nós olhássemos e não víssemos um versículo sequer de alguém que estava com medo, mas entendeu qual era a solução para o medo dele? Então a gente lê aqui, vamos lá, quando eu estiver com medo, e parou o versículo. E aí eu e você, quando estivéssemos com medo, ia ler a Bíblia e dizer, eu não sei qual foi a outra parte. Você já viu algum filme que tem ali o segredo e o mistério, a pessoa leu uma parte, mas ela perdeu a outra, e ela diz, eu não sei o que eu vou fazer agora, para onde eu vou? Já viu algum filme assim? Ok, nós três. A Bíblia não é essa orientação, onde dá o problema. Então, onde você se identifica com o problema. Uau, eu me encontrei, eu estou nessa fase, eu estou com medo. E o que você faz agora? Não sei, não tinha lá. Mas tem. A Bíblia diz, quando estiver com medo, hei de confiar em ti. A Bíblia diz, queridos, deixa eu ler para você. 1 João 4 diz, e nós conhecemos e cremos no amor de Deus, o amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Ora, o medo pressupõe ou produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Sabe o que João está dizendo? Que o seu medo, e eu não gosto nem de dizer que é seu, porque ele não é seu, devolve ele para o diabo. Mas o que a Bíblia está dizendo é que o medo é a clara evidência de alguém que não foi aperfeiçoado em amor. Então a Bíblia está deixando claro, se você tem medo, e queridos, o pastor aqui não classificou o tipo de medo, medo é medo. Então ele está dizendo, se você tem medo é porque você não foi aperfeiçoado em amor. Porque quando você é consciente do amor que te amou, quando você é consciente que o próprio amor é quem cuida de você, você não vai ter medo mais. Você acabou de cantar e talvez você se emocione com essa música. Porque Ele vive. E aí você talvez lembra de uma época e você emociona e diz, eu posso crer no amanhã. Está falando de quê? De futuro, não é? Está comigo? Então, peraí. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Ok? Porque Ele vive, temor não há. Está falando de medo. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã e eu também não tenho medo. Porque eu bem sei, eu sei, e você sabe, e todo mundo sabe, que a minha vida está onde? Nas mãos de quem? Acabou? Que vivo está, não é assim? Você consegue entender que você pode estar cantando isso com medo? Eu não sei como você entrou aqui essa manhã, mas eu quero que você entenda. A palavra que nós estamos trazendo ela não é fruto de um sorteio. Eu não fico em casa, boto temas, chacoalho e falo, ai Camila, hoje vai falar sobre o medo. Não existe isso. Então se eu estou falando sobre isso essa noite, é porque Deus quis ministrar ao meu e ao seu coração essa noite, sobre isso. Vamos para um exemplo prático. A Bíblia diz que Jesus dispensou aos discípulos e foi orar. A Bíblia diz que ele foi orar, pode ler na sua Bíblia. Ele foi orar e de madrugada ele desce da oração e vai ao encontro dos discípulos. A Bíblia diz que ele vai andando sobre as águas. Andando sobre as águas, e os discípulos vêm e começam a cogitar, é um fantasma! Lembra desse episódio? Tem gente achando que eu estou inventando isso. Abre comigo, por favor, em Mateus, no capítulo 14. Mateus,
14, a partir do verso de número 22. Diz assim: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque estava longe. Porque o vento era contrário. Observe isso aqui. A Bíblia está dizendo que por que o barco estava longe? Não está valendo nota não, gente, está tranquilo. Pode. A Bíblia diz que o vento era contrário. A Bíblia está de alguma forma falando, o vento já estava forte e por isso o barco se afastou. Está comigo? Então continua. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. Querido, eu não sei, talvez depois de grande você já não pensou mais de fantasma. Mas a gente está falando de homens aqui, que trabalhavam, que tinham suas profissões, que tinham seus conhecimentos. E eles estavam falando de algo que de alguma forma assustou eles. Afinal de contas, a Bíblia não conta outros relatos de alguém que veio no meio da madrugada andando sobre as águas. Você consegue entender? Se você mergulha nessa situação, você consegue entender que pânico que deu? Então eles olham e dizem: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus lhes disse: tende bom ânimo, sou eu. Não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomando-lhe, lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, és filho de Deus. Queridos, eu fico olhando para esse versículo, e eu penso como ele de alguma forma pode traduzir os nossos dias. A gente está falando de um homem que teve um misto de sensações e emoções, uma encavalada na outra. A gente está falando de um homem que estava dentro do barco, ele não veio com Jesus e chegou lá e olhou, não, ele estava dentro do barco, ele viu que o barco tinha ido para distante por causa dos ventos. Ele já estava tendo que administrar ali o barco por conta dos ventos, das ondas. Então vem esse fantasma, todos gritam. E quando Jesus responde, ele diz: se é o Senhor, me deixa ir ter contigo. Jesus vem, e ele sai do barco. Mas esse mesmo homem que tinha medo, presta atenção, eu tenho medo quando eu penso que é um fantasma, eu sei que é Jesus, eu me encho de coragem. Eu saio do barco, a coragem foi tanta que eu saí do barco. Quando eu saio do barco, eu reparo o que tinha me dado medo antes. Você está aqui? E aí eu reparo o que tinha me dado medo antes, e eu começo a afundar. E talvez, queridos, entenda, não é porque você tomou uma decisão de coragem que o medo não vai bater depois. Não é porque você ousou e saiu do teu barco, e saiu do barco, não é porque você ousou e fez o que precisava ser feito, que o medo não vai bater na tua porta. Sabe quando que vai bater na tua porta, quando que vai ficar evidente? Quando você reparar o que pode te dar medo. E foi exatamente isso que Pedro fez. Queridos, o vento só cessou depois que eles voltaram para o barco. Antes, estava com vento lá. Quando ele sai do barco, o vento estava lá. A Bíblia diz que ele, enquanto anda, repara. Então o medo que talvez eu e você estamos tendo, é porque estamos reparando no que não é para reparar.
Pare de reparar o que não é para ser reparado. Pare de olhar para onde não é para olhar. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Não é maravilhoso pensar que Pedro afunda e ele grita: salva-me, Senhor. E sempre vai existir. Ele sempre está com a mão estendida para dizer: vem, Pedro. Sempre. Então ele levanta Pedro e ele diz: por que a sua fé foi pequena? Jesus não ficou dizendo: ah não, esse vento estava forte mesmo, é normal ter medo, Pedro. Jesus não ficou falando para Pedro: Pedro, nossa, você foi até corajoso, você vê, os outros não saíram. Não, porque de verdade você nunca vai encontrar Deus alisando os seus temores, os seus medos, as suas inseguranças. Você nunca vai ter um Deus dizendo: ah não, você não está tão seguro, mas é assim mesmo nada. Em Deus você sempre vai encontrar um braço forte para dizer: eu tiro você desse lugar. Deus nunca vai olhar e dizer: ah não, aconteceu na mesma hora, a lição veio na hora, meu amigo, ali na frente de todo mundo. Salva-me, Senhor. Salvo, mas Pedro, por que sua fé foi pequena, cara? E aí, assim, existe até um contrassenso, porque ele teve fé para sair do barco. Então pode ser de verdade o relato da minha e da sua vida. Eu e você podemos ter fé para fazer o que precisa ser feito, mas por algum motivo, porque reparamos o que não é para reparar, o medo vem. Pastor, você já pregou sobre isso antes. Eu sei. E você acredita que eu já li esses versículos na Bíblia um monte de vezes? E não é porque eu li uma vez que ele saiu da Bíblia. A impressão que dá é que você leu, não, cheque, aí sai só o nome da Bíblia. Eu já falei com vocês a respeito disso. Eu sou um pouco radical com relação a essa coisa do medo, porque eu não entendo que o medo é algo que você deve alimentar. O medo não é algo que... não existe um medinho. Não, eu tenho um medinho. Um medinho é uma porta para um medão. Já falamos outras vezes, você não vai ver uma criança com medo de barata. Sabe quando que a criança tem medo de barata? Quando ela viu um adulto tendo medo de barata. Então um adulto não curado, não sarado, gritou por causa de uma barata. A criança viu aquilo e diz: isso é uma ameaça para mim. Então ela cresce entendendo que um bichinho desse tamanho tem poder sobre ela. Ai pastor, mas é nojento. Ninguém está falando para você comer. É exercer a autoridade. Acabou, a barata aqui, ó, pisa. O quê? Agora eu quero que você entenda mesmo. Isso é uma porta. Porque você acha que tendo medo de barata, e eu estou sendo bem escrachado, tendo medo de barata não pode ser uma porta para outros medos? Então Deus chega para você e diz: eu vou bancar a viagem dos seus sonhos, eu vou bancar. Aí você diz: não posso porque eu tenho medo de avião. Medo de avião? Deus falou para mim, para eu empreender, e por que não faz? Porque eu tenho medo. Medo? Queridos, de verdade, tudo que o diabo precisa fazer é te segurar nesse lugar, onde você não se vê capaz, quando o próprio Deus diz que você é. A Bíblia diz: se você tem falta de sabedoria, peça ao Senhor, e Ele dá. Então não dá nem para você dizer que você não sabe. Não, que eu sou burro. Não, não é. Você tem a mente de Cristo. Ainda agora no café, a gente ficou sem as crianças à tarde. E a gente conseguiu passar na padaria para tomar um cafezinho. Ela gosta de um café com leite da padaria. E aí a gente estava conversando agora à tarde. Obrigado por ter levado nossas crianças. Ele tem poucas crianças. Tinha 6 crianças na casa deles hoje. E a gente estava conversando sobre isso, sobre uma mulher de Deus que compõe músicas,
mas não sabe tocar um instrumento sequer. Mas então Deus dá para ela as letras da música e dá também toda a melodia, todos os arranjos. E ela não sabe tocar nada, mas ela diz, Deus me deu, e assim, ó, ela faz. Então, eu não sei, você talvez não está se vendo capaz de fazer algo que a própria unção e o próprio Deus te capacita a viver e fazer. Mas por causa que você tem medo, olhando para a tua capacidade, você diz, eu não posso. Quando o céu todo está dizendo, vai. Eu não sei se eu posso. Escute o céu dizendo, você pode, você consegue, você pode, você consegue. Porque o diabo vai querer deixar você nesse lugar. Ah, não pode. Você vai sair de casa de novo, você vai... Ei, o medo está te aprisionando. E eu creio, em nome de Jesus, junto com uma palavra dessa, vem uma unção para despedaçar tudo. Olhando para o autor consumador da nossa fé, pare de olhar. Mas o que vai ser do futuro? Você não crê que ele vive? Você não cantou porque ele vive? Eu posso crer no amanhã? Está com medo de quê? Ou ele morreu e não ressuscitou? Ou então nós estamos cantando porque ele vive e está vivo, não resolve o meu amanhã. Ele vive, ele está vivo, mas os meus medos ele não é capaz de sarar. Queridos, entenda, a palavra não vem. Quando eu falo de colocar um espelho na tua frente, eu quero que você sempre entenda isso. A palavra não tem o objetivo de apontar um dedo para você. Deixa o Samuca, vem Samuel. Eu vou descer, vem. Ele é assustado. Mas eu quero que você entenda, a palavra de Deus, ela não tem como objetivo chegar em você e dizer, você é um fraco, você tem medo, você não consegue, não é capaz. Não é isso que a palavra está dizendo para você. Ela coloca um espelho na tua frente e ela mostra como alguém que está com uma sujeira e diz, poxa vida, eu estou mesmo sendo travado por isso, eu estou mesmo me deixando travar por isso. Mas existe na palavra a capacidade de estender a mão para você e de fazer isso. Sai desse lugar, vem viver o que eu tenho para a tua vida. Você entende? Eu quero que você entenda isso mesmo. Existe poder na palavra. Eu não estou aqui tentando te animar. Eu não sou um coach, eu não sou um animador, eu não estou falando palavrinhas para de alguma forma te emocionar. Não, a emoção acaba quando você sai daqui. Quando o teclado para, a emoção acaba. A grande questão é que ser cristão de verdade, confiar de verdade, vai além da emoção, é a convicção, é a certeza. Aleluia. Pastor, Deus me mandou abrir um negócio, abriu, e aí, não está indo cliente, e agora? Medo? Não, porque Ele vive, eu creio, eu posso. Aleluia. Você consegue entender? Deus quer nos levar para mais fundo, mas Ele está dizendo, vem, você diz, não sei, vem, não sei, vem, não sei. Não é maravilhoso pensar que Jesus diz, deixe vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus? Sabe que de repente um pai está aqui e fala para o filho, filho, vem, se joga, e o filho, confiando que o pai é capaz de segurá-lo, ele se lança? A grande questão é que o filho, quando cresce um pouquinho mais, ele começa a duvidar que o pai tem força para segurar. Deus não nos chamou para ser crescidos a ponto de desconfiar que Ele é poderoso para fazer. Eita Deus, aleluia. O teu conhecimento de quem é Deus não pode te afastar da pequenez de entender mesmo, Ele pode, aleluia. Ele é capaz. Aleluia. Ele não é o grande eu era, Ele é o grande eu sou. Ele não é, deixa eu ir para cá para você não achar que eu gosto só desse pessoal aqui. Ele não é o grande eu era, Ele é o grande eu sou. Então Ele está presente. Lembra que eu disse? Você não ora para que Deus não te deixe, Ele garantiu que não te deixa. Você não ora para ser abençoado.
Você não ora para ser abençoado, porque Efésios diz que Ele já te abençoou com toda sorte de bênçãos. Então é você orando: Senhor, me abençoa, e Ele dizendo: eu fiz o quê? Já falei isso outras vezes aqui. A gente criou um jargão gospel, onde a gente diz: Deus te abençoe, para todo mundo. Deus te abençoe, Deus te abençoe. E se você vier para mim e falar Deus te abençoe, eu vou te responder: Ele já fez isso. E aí quando eu respondo assim, as pessoas bugam. É mesmo, né? O Senhor já é abençoado mesmo, né? Mas não sou só eu, não. A Bíblia diz que você é abençoada. A grande questão é que se você anda ou não na consciência disso. Deus não te deu espírito de medo, covardia, timidez. Não deu, não deu, não deu, não deu, não deu. Se Ele não deu, você pode devolver. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Pai, eu quero te dar graças por essa noite. Obrigado pela mensagem trazida ao nosso coração. Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos projetou, não nos desenhou, não nos gerou para ficarmos estacionados, estagnados, mas pelo contrário, nos fez para viver em triunfo, nos chamou de mais que vencedores. Alguém mais que vencedor não é alguém que tem medo, não é alguém que fracassa. E a cruz nos habilitou, nos colocou nessa posição. Filhos amados, eu te dou graças, Pai. E em nome de Jesus, todo medo, tudo aquilo que de alguma forma está aprisionando a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, eu declaro falido. A unção de Cristo despedaçando todo jugo, todo sofisma, todo engano. Queridos, eu quero fazer esse apelo rapidinho. Você que sabe que tem sentido um medo que está paralisando a tua vida, você que entende que de alguma forma isso que você está sentindo está tirando você do lugar em que Deus te colocou, eu quero que você venha aqui na frente, eu quero orar com você. Faça isso rápido, tá? Faça isso rápido. Você pode ficar de pé aí no seu lugar? Camila, vem me ajudar, por favor. Eu creio na unção, fazendo o que precisa ser feito. Eu não sei de que forma você tem sido aprisionado, mas eu creio em nome de Jesus, e eu quero de verdade que você feche os teus olhos. Você que está aqui na frente, feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Nós vamos impor as mãos sobre vocês, e eu creio, a unção despedaçando o jugo. O diabo conseguiu durante muito tempo aprisionar. Em nome de Jesus, feche os teus olhos, levanta as tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo medo, em nome de Jesus, totalmente envolvido pelo teu amor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A sua origem agora é Jesus. O que não deu certo em outras pessoas, na sua família, não é a sua realidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Estava Livre, aprisionando ela, livre. Pai. Em nome de Jesus. Livre.
Vamos, declare isso, declare isso. Por canção, hoje, declare isso. Eu não conheço a todos que entraram aqui, mas eu quero te dar a oportunidade, e essa oportunidade quem te dá é o próprio Senhor. Você talvez entrou nesse lugar pela primeira vez, ou não me importa, talvez tenha sido mais vezes. A grande questão é que você precisa tomar uma decisão para que você seja salvo, para que você se torne filho, e para que você mude a tua vida para sempre. E é a decisão que a maioria de nós, se não todos nós, já tomamos. É a decisão de entregar a sua vida a Jesus Cristo. A Bíblia diz que é necessário você crer com o seu coração e confessar com a sua boca a respeito da sua entrega a Jesus Cristo. Então, se você entrou aqui essa noite e você nunca fez uma oração entregando a sua vida a Jesus, levanta a sua mão direita, eu quero orar com você. Existe alguém? Existe alguém? Levanta a sua mão direita, eu quero orar com você. Eu não estou te convidando para uma religião, para uma denominação. O meu convite é para que você faça parte da família de Deus. Você pode vir aqui à frente? Mais alguém? Mais alguém que entrou nesse lugar e deseja entregar a vida a Jesus? Existe mais alguém? Como eu estava dizendo, não se trata de uma religião ou uma denominação. É para que você seja a família do próprio Deus. É para que você se torne um filho de Deus. A Bíblia diz que todos aqueles que entregam suas vidas a Jesus passam a ter o direito de se tornar filho de Deus. Existe mais alguém? Não perca essa oportunidade. Talvez você já tenha feito essa oração, mas não me importa saber qual motivo, mas você se afastou. E você deseja essa noite devolver o controle da sua vida ao Senhor. Existe alguém? Levanta a sua mão. Eu quero orar com você que deseja se reconciliar com o Senhor. Tem? Vem aqui na frente. Vem cá. Aleluia. A Bíblia diz que essa é a maior e melhor decisão que vocês podem tomar. A Bíblia diz que o céu faz festa quando o pecador se arrepende, e diz também que o pai faz festa quando o filho volta. Então assim, o céu está em festa pela vida de vocês hoje. Aleluia. Aleluia. Eu quero que... Vem cá, Sandra, ora aqui. Ora aqui com ela, por favor. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Você está feliz? Amém. Glória a Deus. Eu tenho um pedido de oração aqui, e nós vamos ceiar daqui a pouco. Deixa aqui que Deus está se movendo aqui. Nós vamos ceiar daqui a pouco, e eu creio que se você está nesse lugar, ao participar da ceia, você pode receber cura no seu corpo. Amém? Nós temos relatos disso acontecendo em nosso meio, querido. A cruz proporcionou isso a você. Então não se trata de comer o pão e beber o suco, se trata de ter consciência mesmo, que no reino do Espírito a morte dele garantiu a você coisas que você precisa usufruir. Amém? Amém. Então eu creio em cura se manifestando em nosso meio. Nós vamos orar pelo Walter. Ele foi diagnosticado com câncer nos rins. Estenda as mãos para cá, estenda as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, câncer, você tem um nome, e a Bíblia diz que o nome de Jesus está acima de todo nome. Nós declaramos câncer retrocedendo na vida dele agora, secando. Eu declaro Walter sarado, da planta dos pés ao alto da cabeça. A tua palavra diz que, como embaixadores do teu reino nessa terra, nós podemos usar da autoridade do nome de Jesus para declarar cura sobre a vida dele, e assim o estamos fazendo agora. Declaramos o Walter sarado, curado, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. 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 Glória a Deus. Queridos, nós vamos ceiar. Amém. Então você que já entregou a sua vida a Jesus, nós vamos fazer isso agora. À frente da sua cadeira tem os elementos da ceia. O que a Bíblia nos orienta, o apóstolo Paulo nos orienta, que o homem deve examinar a si mesmo. Amém? Então é isso que você deve fazer. Pastor, eu ainda não me batizei nas águas, eu posso participar da ceia? Pode. Mas pastor, me ensinaram que não. Querido, eu não quero falar para quem te ensinou, mas não existe base bíblica para isso. Amém? Olha que contradição. A Bíblia diz que quem entrega a vida a Jesus agora tornou-se filho. Agora ela é família de Deus, e ela não pode participar da ceia porque ainda não desceu as águas. O batismo vai ser evidência da decisão que ela já tomou, mas ela já é filha a partir de agora. Amém, amém. Então de verdade nós vamos agora, e com alegria, celebrar a vida de Deus em nós. Nós vamos, destaca aí os seus elementos, abra o seu suco, o seu cálice, e nós vamos ceiar, vamos orar e ceiar todos juntos, amém? Eu creio de verdade que assim como esses elementos irão se misturar ao seu corpo, eu creio também que vida, cura, irá se manifestar em você. Você crê nisso? Amém. Feche os teus olhos. Pai, eu te dou graças. Obrigado por esses elementos que tipificam o teu corpo, o teu sangue naquela cruz. Entendemos o significado espiritual disso. A tua palavra nos orientou a trazer a memória, até que o Senhor estivesse conosco. E eu te dou graças por esse pão que representa o teu corpo, pregado naquela cruz, cuspido, perfurado, chicoteado, envergonhado. A tua palavra diz que ele se fez maldito para que fôssemos feitos benditos, se fez doente para que fôssemos feitos sarados. E eu te dou graças, Pai, porque cura irá se manifestar em nossos corpos ao participarmos da ceia. Eu te dou graças por esse suco que representa o teu sangue naquela cruz, derramado para nos purificar o pecado, nos justificando, nos regenerando, nos dando a possibilidade de ser filho. O teu sangue nos cobriu o nosso pecado, nos regenerou, nos purificou. Eu te dou graças, Pai, pelo privilégio de trazer à memória tudo o que a cruz proporcionou a nós. Em nome de Jesus, você pode comer do pão? Você pode beber do cálice? Aleluia.
Aleluia. Aleluia, aleluia. Querido, você foi edificado. Como eu disse a vocês, nós temos... O nosso culto ainda não vai acabar agora, então eu queria que você ainda continuasse aqui. Eu quero de fato trazer essas informações para você como família. E ainda que você esteja nos visitando, pode ficar, fique bem à vontade. Nós não vamos passar do nosso tempo. Mas eu quero que você entenda, Deus te ama demais. E o desejo dele é que você viva tudo aquilo que está no coração dele. Amém? Você pode se sentar. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou dar alguns recadinhos e como eu disse a vocês, vocês que estão aqui, por favor, não se levantem, não se ausentem. Mas para você que está aí nos assistindo, nós vamos ter na próxima terça-feira o nosso encontro. GC vai acontecer, procure o endereço mais próximo da sua casa. No sábado nós vamos ter o encontro de casais. Então se você é um casal, você está mais que convidado a estar aqui às 19 horas. E vamos ter também, nesse mês, a conferência Honra. Então gera expectativa no teu coração, será um tempo poderoso que nós vamos viver aqui em nossa igreja. Amém? 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 Glória a Deus. Então você que está nos assistindo, muito obrigado. Foi um prazer ter você conosco nessa live. Tchau. Amém? Isso vai ser, na verdade, o privilégio de quem está aqui.